E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação do torneio de Dragon Ball Multiverse. E para quem não viu os capítulos anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar. Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E no capítulo anterior eu parei na luta do Gotenks contra o Zenbu, e após essa luta tem uma pausa para o almoço. E durante esse intervalo alguns alívios cômicos, incluindo Bills e Whis na arquibancada. Onde o Bills foi até esse torneio procurar pelo Deus Super Saiyajin e começa a perguntar: você viu por aí o Deus Super Saiyajin? Eu sonhei com ele, ele tá em algum lugar? Aí ninguém sabe o que é isso, ele fala que vai embora. Isso aqui é somente alívio cômico. Até porque o Dragon Ball Multiverse continua unicamente o Dragon Ball Z, e não conta o GT e nem o Super. E quando o Multiverse foi criado em 2008, nem sequer existiu o Dragon Ball Super ainda. Isso aqui foi uma referência muito possível no lançamento do filme Batalha dos Deuses, onde ele foi lançado em 2013, esse capítulo saiu no mesmo ano, então é uma referência ao filme, mas foi somente isso, referência a alívio cômico. Inclusive, se você reparar bem, a arquibancada tem muita referência às outras obras, e é só você prestar bem atenção que vai encontrar muitas referências. Mas enfim, continuando e voltando para o torneio, o intervalo e o almoço acaba e vai começar a próxima luta, que será entre Bra, do universo 16, contra Rei Cold, do universo 8. E vocês se lembram que o Zenbu deu uma ideia ao Rei Cold, então ele vai usar essa ideia agora contra a Bra, onde ele vai propor um acordo para ela que é o seguinte: então garota, você se acha muito forte e poderosa, e é bem arrogante. Quero ver se você é tudo isso mesmo. Eu tenho uma proposta pra você, de você lutar contra mim sem a sua transformação. Porque pra mim, sem o Super Saiyajin, você não é nada. E a Bra dá risada e fala: como é que é? Quem você pensa que é? Você é só um idiota ultrapassado, seu poder é insignificante. Super Saiyajin contra você? Jamais! Nunca usaria algo pra alguém tão fraco. Minha forma base é suficiente pra derrotar você. E o Rei Cold fala: ora, você realmente se acha muito forte. Então vou propor aqui um acordo, algo oficial para os organizadores. Você vai lutar sem se transformar. E se você utilizar o Super Saiyajin, você perde automaticamente. E aí, vai aceitar ou vai ser uma covarde? E o Gohan fala com ela: Bra, não caia nessa. Ele tá escondendo alguma coisa. Isso é muito perigoso, não faça isso. Mas a Bra fala: ah, qual é, cara? Me preocupar com ele? Desvantagem? Pff, eu derroto com o Mendinho. Vai ser fácil demais e vai ser um bom desafio até. Então sim, eu aceito o acordo. Então Rei Cold fala: então está decidido, agora é oficial. Você ouviu o juiz? Se o cabelo dessa garota mudar de cor, ela perde a luta. Agora está oficializado. E acordo feito, a Bra entra na arena e o Rei Cold, quando ele entrar, ele não pisa e fala: calma, não pisei ainda, não começou a luta, eu tenho uma surpresa antes. Então Rei Cold começa a transformar. E o Cold mostra a sua transformação, que é igual ao do Cooler, e a Bra fala: era isso a surpresa? Nada demais, continua um fracote. Porém o Cold fala: ainda não terminei. E assim o Cold mostra mais uma transformação. E o Rei Cold fica bizarro, gigante e com 4 braços. E o Piccolo fala: mas o quê? Eu nunca pensei que o Cold alcançaria tal força. Ele se iguala até mesmo ao céu perfeito. Que força monstruosa. Então Goku fala: nós enfrentamos eles há 30 anos atrás. Eu não acho que Cold era tão bom assim naquela época, mas é muito provável que nesse universo ele treinou sem parar e alcançou tal poder. E o Gohan grita pra ela: Bra, cancele a aposta agora, isso é muito arriscado. Porém a Bra fala: pelo contrário, agora isso vai ser um ótimo treinamento. E assim Bra e Rei Cold começam a lutar.
E após desviar do ataque de Ki do Cold, ele pergunta a ela: "Que foi? Já está cansada?" E ela responde: "Isso foi só aquecimento." E o Piccolo comenta com Goku: ele é muito mais forte, mais rápido e resistente do que ela. Mesmo assim, ela está muito confiante em si. Será que está escondendo alguma coisa? E o Rei Cold fala: "Vamos prosseguir com algo mais sério." E cria esferas de energia em cada dedo e lança contra Bra, que rebate todas. O Rei Cold rebate novo, ela rebate e volta. E fica uma brincadeira de ping-pong entre eles. Porém, a cada ataque, a Bra aumenta as esferas, lançando um monte contra o Rei Cold, que não consegue rebater todas e recebe o ataque em cheio. E enquanto recebeu o ataque, a Bra prepara sua técnica chamado Big Bang Flash e lança contra o Rei Cold. Entretanto, o Rei Cold consegue desviar do ataque e acertar a Bra diretamente, metendo a porrada nela. E a Bra é brutalmente espancada, onde ela teve que usar o teletransporte para escapar da surra, e ela cai na arena bem ferida e ensanguentada, e o juiz abre a contagem. Porém, o Rei Cold não quer vencer por nocaute, mas sim por morte. Então ele prepara vários Kian-san para cortar e matar a Bra. E enquanto os discos iam em direção a Bra, ela mastiga algo, e quando ele acertá-la, ela levanta completamente renovada. E todo mundo fica surpreso com a recuperação que a Bra teve. Então é revelado que a Bra levou semente dos deuses e ao comer se recuperou. E o Rei Cold fala: "O quê? Isso é trapaça! Não pode!" E a Bra diz: "Quer falar de trapaça comigo? Você luta usando as suas regras e eu luto usando as minhas." E detalhe que comer semente não é contra as regras. Eu posso levar pra luta qualquer objeto. E eu escolhi isso aqui. Cada um tira vantagem da forma que pode. E nisso o Rei Cold fala: "Tirar vantagem é..." E de surpresa usa o disco contra a Bra. Porém ela vai rebater o ataque e o Vegeta grita: "Não rebata, seu idiota, vai te cortar!" Porém a Bra quebra o Kian-san. E o Goku e Vegeta ficam surpresos ao ver o que a Bra pode fazer. Ela mostra a sua espada de Ki. E ela fala: "Até agora no torneio só lutei usando ataques básicos, para poder ficar mais divertido, desafiador. Porém contra você vou usar as minhas verdadeiras técnicas." Então a Bra vai pra cima do Rei Cold e tenta cortá-lo. Porém ele fala: "Eu sou mais forte que você!" E acerta um golpe nela. Porém o seu corpo é substituído por cristal. Ela aparece nas suas costas. E ele tenta acertá-la de novo, porém ela usa o cristal e escapa novamente. E ela aparece por cima e prepara uma foice gigante, assim cortando parte do corpo do Rei Cold e vencendo a luta. E o Rei Cold cai no chão todo ferrado e é derrotado. E o Goku comenta: "Que luta impressionante. O Cold era muito mais forte em força bruta, porém a Bra usou estratégia, técnicas e o derrotou." E o Zenbu também fala: "Eu sabia, eles estavam escondendo isso o tempo todo. Tanto Vegito e Bra possuem ataques cortantes, teletransporte, defesa absoluta. Eles são muito fortes, porém optaram por nunca usar isso. Os dois estão lutando por diversão e desafio. Se o Vegito quisesse, teria derrotado o Broly em segundos, porém optou por lutar da forma antiga, na força bruta. Por isso que ele demorou a vencê-lo. Agora tudo faz sentido. E eu confesso que estou muito curioso para ver tudo que esses dois podem fazer." E o Zenbu comenta com o Sagrado Kaiô, onde ele fala: "Viu só? Se não fosse meu conselho ao Rei Cold, nunca teríamos essa luta." E o Kaiô fala: "Sim, é verdade, porém não justifica você dar poderes para os outros participantes." E o Zenbu fala: "Eu não dei poder nenhum, dei somente ideia. Eles já tinham esse poder escondido, eu somente ajudei a liberar." E voltando pra arena, a Bra tá ali se gabando por ter vencido. E o Rei Cold fala: "Meus parabéns. Trocar." E agora é revelado onde estava o Capitão Ginyu, no corpo do Rei Cold. E ele aproveitou a oportunidade, usou a sua habilidade e roubou o corpo da Bra. E o Namekusei entra na arena para poder curar o Rei Cold, na verdade agora a Bra, porém o Freeza aparece e fala: "Não toque nele, não devemos nada a ninguém, não queremos ajuda.
podemos curá-lo sozinho, nós iremos levá-lo até nosso tanque de recuperação. E a Bra, que tá toda machucada, não consegue falar direito. Idiotas, aquele miserável, não deixe ele fugir. E ela acaba desmaiando e é enviada até o tanque de recuperação. E nisso Frieza fala: vocês podem sair. Cooler, tem que lhe contar algo. Esse aqui não é o nosso pai. E só um adendo, essa que foi a visão que o Bardock teve do Rei Cold machucado. E voltando pra arena, nós vemos a Punk conversando com a Bra / Gnil. Você foi incrível, como fez aquilo? E ela fala, na verdade ele fala: eu vou te ensinar depois, mas vou tomar um banho agora. E nisso Goku do Universo 18 comenta com Gohan: você também ouviu o que ele falou no final da luta? Devemos alertá-los. E o Gohan fala: não se preocupe, eles já sabem. E voltando até o Frieza, ele explica a situação para o Cooler, onde ele fala: há muito tempo atrás eu tinha um soldado chamado Gnil. Ele podia trocar de corpo, só que ele falhou uma missão e eu acabei o matando. Ou achei ter o matado, porque ele trocou de corpo e escapou. E uma fonte me contou que ele estava vivo e no torneio, no corpo de alguém. E ao ouvir ele falar aquela palavra, trocar, eu percebi, era ele mesmo. E isso explica porque ele estava tão poderoso, com transformações. Porque o Gnil era um guerreiro experiente, ele sabia usar seu poder e usou isso a seu favor para ficar mais forte no corpo do nosso pai. Então o Cooler fala: então quer dizer que o Gnil está no corpo daquela Saiyajin agora? E o Frieza fala: sim, ele está lá. E o nosso pai morreu há muito tempo. E voltando para a arena, o Gohan e o Vegito cercam o Gnil e ele fala: você não é a Bra. E ela diz: claro que não, eu sou a Sombra, não confundam. E ele diz: boa tentativa, mas você não nos engana, Capitão Gnil. E o Gnil fica surpreso e pensa: como isso é possível? Já sei, eles devem ter se encontrado comigo no universo deles. Mas bem, como eles já sabem, serei então honesto com eles. Olá, muito prazer. Eu sou o Capitão Gnil, não me chamo assim realmente há muito tempo. Porém agora eu sou a Bra, a sua filha Saiyajin super poderosa. E muito obrigado por me aceitarem e seremos muito felizes juntos. Mas o Vegito tá com pouca paciência, pega pela camisa e fala: você vai ver, e teleporta até o Rei Cold. E ao chegarem ali, o Frieza fala: ah, então você percebeu, temos um inimigo em comum, vamos fazer leva uma porrada na cara e sai voando os dois. E o Vegito leva o Gnil até a Bra e fala: anda logo, troca de novo. E o Gnil fala: o quê? O que você vai fazer? Vai me matar? E o Vegito fala: não, algo muito pior do que a morte. E o Gnil diz: pior do que a morte? E o que pode ser? E o Vegito, com um olhar ameaçador, diz: eu posso destruir a sua alma. E assim não tem paraíso, não tem ressurreição, não tem reencarnação. O Shenlong certamente pode colocar a alma da Bra de volta no corpo, mas você não terá a mesma sorte, porque eu vou pulverizar sua alma e nem Shenlong poderá trazê-la de volta. E o Gnil diz: ah, então tá bom, tudo bem. E quando iria abrir a boca para poder trocar de corpo, ele lança um ataque de Ki. Porém, em vez de ter mais rápido, transporta para outro local. E ele fala: você não pode me enganar. Então entenda, você não tem a menor chance contra mim. Me obedeça ou eu acabarei com você. Mas o Gnil continua provocando e fala: tá bom, vai em frente, mate a sua filha. E o Vegito com ódio taca o Gnil no chão. E o Gnil fala: você não é muito esperto. Sabe as regras, não pode lutar fora da arena. Se virem, vão voltar pro universo, você vai perder sua filha para sempre. E o Vegito fala: nós estamos anos-luz da arena. Ninguém sabe que estamos aqui, disso eu garanto. E o Gnil fala: ah, já que é assim, então vamos lutar, quero testar esse corpo novo. Se transforma no Super Saiyajin. E o Gnil tenta atacar o Vegito, porém não consegue fazer nada. E o Vegito fala: nem mesmo a Bra está perto de 1/10 do meu poder. Eu sou muito mais forte do que qualquer um de qualquer universo. Eu passei anos treinando e lutando contra a Bra. Quando ela perdia o controle, eu ia lá e parava ela. Então, se nem mesmo a Bra, com seu poder total, conseguia fazer algo contra mim, imagine você que roubou o corpo dela e não sabe como usar. Não tem harmonia entre corpo e espírito. Você não tem capacidade dela. Você é somente uma fraude, uma cópia. E o Gnil fala: na verdade, se fosse um corpo de coração puro, seria muito difícil dominar. Porém, esse aqui tem maldade. Assim é bem mais fácil. Até porque conseguir poder sem maldade é algo impossível.
E essa informação de que a Bra não tem um coração puro deixa o Vegito bem pensativo. E nisso o Guinil fala: mas não me subestime, Vegito, eu analisei a Bra bem de perto. Eu sei como usar o seu poder, eu sou um guerreiro experiente. Em questão de tempo eu vou dominar esse corpo, então olha isso. E o Guinil vira o Super Saiyajin 2. E o Vegito fica surpreso ao ver que o Guinil conseguiu se transformar no Super Saiyajin 2. Então eles começam a lutar. E durante o combate o Guinil joga ataques de Ki junto ao Kian-san, que acerta o Vegito e o corta ao meio. Ele pensa ter vencido, porém era uma ilusão. E o Vegito aparece suas costas com o Super Saiyajin 3, lhe acerta um golpe e derrota o Guinil. E o Vegito pega o Guinil pelo pescoço e fala: percebeu a diferença? Nossos poderes são incomparáveis, eu posso acabar com você rápido. Então o Guinil fala: trocar! E o Guinil usa a técnica contra o Vegito, porém Vegito é muito mais rápido e esperto. Ele teletransporta até onde estava a Bra e obriga Guinil a trocar de corpo novamente com ela, assim retornando para o seu corpo original. E o Guinil de volta no corpo do Rei Cold fala: você me enganou, era o seu plano o tempo todo. E já a Bra fala: tu demorou, hein, cacete! E o Vegito diz: eu tô muito feliz em ver você, eu senti muito a sua falta, minha filha. E a Bra responde: ai, que dor, tu me bateu, foi? E o Cooler levanta e fala: desgraçado, vou matar vocês, volte aqui. Então eles se teletransportam e vão embora. O Cooler fala: isso aí, covarde, fujam. E o Freeza fala: onde é que tá o Guinil? Voltou pro corpo do... ai, minha cabeça, que dor! Então começa a sentir dor, tanto o Cooler e o Freeza. E quem tá fazendo isso é o Babidi, onde ele fala: mais um escravo para mim. E o Vegito e Bra retornam para a arena, onde o Vegito fala: semente, por favor? E o Gohan pergunta: e o Guinil? Aí ele responde: voltou pro Rei Cold. E não é mais problema meu. Então a Bra sai andando e fala: eu vou tomar um banho e dormir. E o Vegito retorna no meio da luta do Gash contra o Dr. Height. Mas relaxa que o multiverso vai voltar meia hora atrás para ver a luta completa entre Dr. Height, Universo 3, contra o Gash Kerkoli, Universo 7. Entretanto, no momento em que vai começar essa luta, eu vou guardar para o próximo capítulo, já que isso aqui já está muito grande e foi um foco muito maior aqui na Bra, Capitão Guinil Rei Cold. Então a continuação do torneio eu trago no próximo capítulo, beleza? E comente aqui embaixo sua opinião sobre esse capítulo e link dos outros no comentário fixado, beleza? E muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!